origem, em 2018. No final de 2002, iniciou-se a epidemia de SARS, que deixou 800 pessoas mortas em 2003 ao redor do mundo. Mas afinal, o que é SARS? SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, uma doença respiratória contagiosa e às vezes fatal, causada por um coronavírus. Em 2016 e 2017 surge, então, o novo coronavírus, que deixou mais de 25 mil porcos mortos na China. Em 2018, Zheng Lixi, que é pesquisador de virologia do Instituto de Wuhan, deixou uma entrevista à revista científica Nature, salientando que deve-se ter os devidos cuidados para que não houvesse infecções provenientes de animais em humanos. O início do caos, 2020. 2 meses depois, a enfermidade havia se alastrado pela Europa e atingido vários países, como a Itália, que teve mais de 100 mil pessoas levadas a óbito. A maioria era idosa com idade acima dos 80. Nos hospitais, médicos e enfermeiros tinham que decidir a quem se deveria priorizar, jovens ou idosos. Em várias partes do mundo, essa era a terrível decisão que se devia ser tomada. Infelizmente. E na Itália, onde há cerca de 28 mil infectados e passa de 2 mil o número de mortos, o estado de calamidade pública no país chegou ao extremo. Os pacientes infectados por coronavírus e que tiverem 80 anos de idade ou mais não terão mais acesso a tratamento intensivo. Essas pessoas serão deixadas para morrer. Uma publicação de um jornal britânico teve acesso a documentos dizendo que os médicos vão ter que decidir quem vive e quem morre. Com as unidades de terapia intensiva superlotadas, será determinado quais vítimas com problemas graves de saúde e que tenham necessidade de leito de UTI poderão receber tratamento. O documento ainda prevê que o crescimento da pandemia desequilibre a relação das necessidades clínicas dos pacientes com a Covid-19 e a disponibilidade efetiva de recursos hospitalares. Quando os casos começaram a aumentar na China, o governo investiu na construção de um hospital, que ficou pronto em 10 dias, dedicado de maneira exclusiva ao tratamento de pessoas com Covid. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado pelo Ministério da Saúde quando um homem de 61 anos de idade volta de viagem da Itália. Na época, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que o nosso sistema de saúde já passou por situações semelhantes e que não representava grandes riscos. Em fevereiro, governos como dos Estados Unidos e Japão dedicaram milhões de dólares ao combate da doença para a OMS. Quanto à rápida produção de vacinas, antes do advento da pandemia, alguns cientistas estavam no projeto de criação destas contra surtos de SARS e MERS. Porém, com a grande diminuição dos casos, os estudos e os investimentos na pesquisa foram interrompidos. Se a gente compara o tempo de desenvolvimento de vacinas para outras doenças e para a Covid, a gente vê que para a Covid, esse tempo médio aí de 11 meses, desde o início da pandemia até a chegada e a aprovação de uma vacina para uso em massa, gera muita dúvida e gera muito questionamento. Então é importante ficar claro 2 aspectos. O primeiro aspecto é o conhecimento científico na área de vacina avançou muito e no último ano já existia um conhecimento acumulado pelos testes de outros vírus e outras doenças que permitiu que já não se partisse do zero. Então já existia uma ideia de, por exemplo, vacinas com vírus inativado, vacinas com RNA, ou seja, o material genético do próprio vírus para desenvolver uma vacina. Tudo isso faz parte de um conhecimento que foi acumulado ao longo dos anos e que permitiu esse avanço tão rápido. E outra questão foi que as agências reguladoras no mundo tiveram que repensar os seus procedimentos e permitiu que estudos clínicos pudessem ser aceitos e desenvolvidos de maneira mais rápida. Isso não significa de forma alguma que se abriu mão de segurança ou que as vacinas não sejam seguras por isso. Mas o que aconteceu na prática foi que os estudos clínicos, que naquela sequência de fases, fase 1, fase 2, fase 3, eles puderam se reorganizar para que pudessem dar respostas mais rápidas. Tudo isso ajudou a termos respostas e vacinas num tempo tão curto e, claro, contando com o investimento tanto de governos quanto de indústrias farmacêuticas para que os estudos pudessem ser conduzidos adequadamente.
Segundo o relatório da ONU, a economia mundial recuou 4,3% de uma previsão que seria de 4,7% para o ano de 2021. E que seria difícil esse percentual compensar as perdas em 2020. Várias pessoas ficaram sem emprego. Empresas com a quantidade mínima de clientes devido aos lockdowns tiveram seu percentual econômico afetado. E, consequentemente, o salário dos funcionários decaiu. Logo, os governos decretaram a criação de auxílios emergenciais. O Estado brasileiro incentivou o consumo de requisitos básicos como o resgate da economia. Contudo, com essa restrição, determinadas empresas tiveram mais vantagens em relação às outras. Com a alta do dólar, empresas brasileiras começaram a exportar os seus produtos para outros países que pararam com as produções. Famílias pobres passaram a receber o auxílio emergencial de R$ 600, dando assim um poder de compra maior. E para essas empresas manterem os seus produtos no mercado interno, custa muito alto. Por isso, essa situação acaba se revertendo para os brasileiros, ocasionando na inflação. Milhões de pessoas perderam seus empregos. Após a vacinação, muitas passaram a procurar por trabalhos e, por consequência, o valor do auxílio diminuía ou anulava-se. 2020 começou e renovou a esperança para quem busca uma oportunidade profissional. Nos últimos 3 dias, homens e mulheres se reuniram em uma fila gigantesca em frente ao Centro de Integração e Cidadania no Valo Velho, Zona Sul, em busca de uma vaga de emprego. O processo seletivo organizado pelo PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador, que fica dentro do SIC Feitiço da Vila, ofereceu vagas para os setores de logística, restaurante e açougue. Cerca de 2.000 pessoas concorreram a 70 vagas disponíveis. Ter ensino médio completo era exigência para todos os cargos e, em algumas vagas, era necessário ter experiência anterior comprovada. O presidente Donald Trump afirmou que estava usando hidroxicloroquina para prevenir-se da Covid-19. Questionamentos foram levantados. Perguntas como: será que os médicos recomendaram o uso da droga? A resposta do presidente é não. Trump alega relatos de pessoas da linha de frente que usaram a hidroxicloroquina e tiveram resultados promissores. Posteriormente, o presidente Jair Bolsonaro aderiu à ideia. Tem comprovação científica. Ora as bolas, eu sei que não tem. Eu acredito em mais de 10 ministros, aqui tem um aqui, mais de 10 ministros pegaram a Covid, né? E se trataram, logicamente, com receita médica, com hidroxicloroquina. E nenhum foi hospitalizado, nenhum foi internado. Então é sinal, a observação é que está dando certo. Então vocês salvaram, sim, no meu entendimento, muitas, milhares e milhares de vidas pelo Brasil. E se a hidroxicloroquina não tivesse sido politizada, muitas mais vidas poderiam ter sido salvas dessas 115 mil que o Brasil chegou nesse momento. Ainda em 2020, no Brasil, houveram vários esquemas de corrupções que foram desarticulados, como o do Rio de Janeiro, cujo esquema vinha se perpetuando desde o ano de 2007. Mais de R$1 bilhão foram desviados durante esses 13 anos. Quando o vírus chegou ao Brasil em fevereiro, no mês seguinte, alunos e professores tiveram que se adaptar a uma nova sala de aula, a virtual. Porém, a desigualdade na educação ficou exposta, devido à ausência de conexão à internet, à falta de aparelhos eletrônicos que contribuem para acesso às aulas e atividades, locais inadequados que impediam a concentração do estudante para assistir às aulas, entre outras causas. E com o avanço da vacinação, professores e alunos puderam retornar às aulas presenciais. Junto a isso, surgiu o então ensino híbrido, que consiste em aulas presenciais e atividades enviadas virtualmente. Enquanto 65% e 78% das nações elevaram o orçamento para ao menos alguma das etapas de educação básica, o Brasil está entre o grupo minoritário que não destinou mais recursos para nenhum segmento do ensino. Os médicos agora estão lidando com pacientes mais doentes devido ao atraso no atendimento durante a pandemia. O sistema de saúde em 2021 também enfrenta um enorme desafio para responder à crise de saúde mental. Só nos Estados Unidos, 32% dos consumidores pesquisados pelo HRI disseram ter experimentado ansiedade ou depressão como resultado da pandemia. O Brasil está entre a minoria dos países do mundo que não aumentaram os recursos em educação durante a pandemia. Estamos trabalhando agora com a Anvisa, que quer fechar o espaço aéreo. De novo vai começar esse negócio? O Omicron, vai ter um montão de vírus pela frente, um montão de variantes pela frente, talvez, peço a Deus seja errado, mas temos que enfrentar.